Glória a Deus. Aproveitando que você está de pé, abre a sua Bíblia no livro de 1 Reis. Livro de 1 Reis, capítulo 18. Glória a Deus. Livro de 1 Reis, capítulo 18, o versículo 41 até o 43. Glória a Deus, até o 44. Diz assim: então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu subiu ao cimo do Carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse a seu moço: sobe, olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não tem nada lá. E disse Elias: volta, e assim por 7 vezes. A 7ª vez, eis que levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão de um homem. Então disse ele: sobe a dizer a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco, no versículo 45, os céus se ennegrecerão com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Amém? Pode assentar no seu lugar, feche a sua Bíblia. Você que está em casa, não se distraia. Você que está em casa, não deixe que a sua casa tire você da atenção, porque a nossa casa tira a nossa atenção, não é verdade? A gente está em casa, a gente perde a atenção fácil, né? Nós vamos até a cozinha, nós pegamos algo para comer, nós arrumamos algo para fazer, e as coisas parecem que não estão meio que conectadas. Nós estamos tão conectados com a nossa casa, que nós não nos conectamos com o que precisa nessa hora. Então eu convido você a se policiar, não perca atenção de nada, fique atento, porque o Senhor vai falar com você nessa noite. O Senhor quer falar conosco nessa noite, o Senhor vai falar conosco nessa noite, no nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, amém. Vocês estão aqui, faz isso por mim, em nome de Jesus. É bom, amém. Irmãos, o tema dessa mensagem hoje é assim, se você tiver que fazer de novo, faça. Se você tiver que fazer de novo, faça. Não interessa quantas vezes tiver que fazer, faça. Simplesmente faça. Eu vou explicar a você por que isso. Nós vamos compreender por que eu estou dizendo isso. Por que Deus fala tanto no meu coração a respeito disso, a respeito dessa palavra. Só para nós compreendermos quem eram essas pessoas, né? Elias, o profeta. Acabe, o rei. O menino de Elias, Eliseu. O momento que eles viviam, um momento de seca terrível, uma necessidade abundante de chuva. Já não tinha mais, o desespero já tinha batido na porta. E eles tinham uma necessidade de água, de chuva, abundante chuva, para que tudo acontecesse. O rei vai até Elias, fala: olha, nós estamos precisando de chuva, nós estamos com a necessidade. Elias dá uma palavra para o rei Acabe, fala: olha, vai chover, fica tranquilo, vai embora, pode ir embora descansar, vai embora, vai comer, vai cuidar da sua vida, porque da chuva cuida Deus, vai chover. Olha Acabe, a palavra de Deus fala assim, que ele falou assim, a palavra de Deus diz aqui assim, que ele falou assim, então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já houve ruído de abundante chuva. Acabe subiu, foi embora,
subiu a comer e a beber. Falou, vai chover, o profeta falou, vai chover. Ele vai chover. Vai chover. Ele falou, porque ele tinha tanta crença, ele acreditava tanto que Elias era o profeta, que ele mandou ele embora e ele foi. Falou, vou embora, então vai chover? Vou descansar, porque agora então vou cuidar da minha vida, né? Mas aí eu olho para o coração de Eliseu, que era o moço de Elias, naquele dia. Entenda quem vive com o profeta. Alguém que não vive com o profeta, alguém que não vivia o dia a dia do profeta Elias, alguém que não dormia com ele, que comia com ele, que vivia o dia a dia dele. Ele disse o seguinte, vai, ele foi e pronto, entregou. Eu acredito nisso. Já o moço de Elias, o ajudante de profeta, ele disse o seguinte, olha, você vai lá 7 vezes. Vai lá 7 vezes para acontecer na sua vida. 7 vezes. Interessante isso, porque cada vez que Eliseu descia até o lugar que ele olhava para o mar, para ver se ia chover, aí eu fico pensando o seguinte, o que se passava no coração dele? O que estava passando na mente dele, dentro do coração dele, dentro da alma dele? A primeira vez eu vou, não tem nada. Eu volto a segunda, eu volto a terceira, eu volto a quarta, eu volto a quinta, eu volto a sexta, eu volto a 7ª vez. Quantas vezes for necessária eu vou lá, mas o profeta disse que eu teria que voltar 7 vezes. E cada vez que ele descia até ali, será quais eram os questionamentos que ele tinha no coração dele? A primeira vez tudo bem, eu vou porque é novo, eu vou lá. Eu já sei o que tem lá, eu vou lá para ver que não tem nada, e eu vou voltar e dizer para ele, não tem nada. Como aconteceu várias vezes. E ele descia, olhava, não tinha nada. Ele voltava, não tem nada. Mais uma vez. Sabe que tem um detalhe? Sabe que tem algo que nós precisamos compreender na nossa vida? Nós precisamos compreender que nada na nossa vida é igual. Nunca, irmãos, jamais, desde o dia que você nasceu, até o dia da sua morte, até o dia que Deus colocar o fim nessa vida terrena ou levar daqui, você jamais vai viver um momento igual. Nunca. Você fala, não, eu já vivi. Mentira. Você nunca viveu um momento igual ao outro. Deixa eu contar uma experiência minha para vocês. Eu viajei com a Gabriele, com a Deja, com a Gabriele, com a Juliane para Porto Seguro. Eles tinham 10 anos de idade. E aí Deus me deu essa noção nessa época. E aí eu viajei com eles para um hotel em Porto Seguro e foi muito bom. Foi uma experiência maravilhosa com as meninas, com a Deja. O hotel maravilhoso, tudo maravilhoso. Café da manhã, nossa, pensa num lugar top. Aí passaram, irmãos, passou 16 anos isso. Juliane casada, a Gabriele casada, já com os netinhos. Foi o último ano da pandemia aí, do janeiro, que começou a pandemia, nós viajamos em janeiro, há 2 anos. Aí, para onde nós vamos? Eu já sei para onde nós vamos. Nós vamos lá para o hotel, lá em Porto Seguro, onde nós fomos. Lá foi demais, foi maravilhoso, foi tudo bom. Irmãos, contratamos o hotel, contratamos lá tudo que tem que ser feito, aí nós fomos, viajamos, a experiência dos netinhos de andar de avião foi tremenda, foi tudo lindo, maravilhoso. Irmãos, quando eu cheguei na cidade normal, quando eu desci do táxi e coloquei o pé no passeio do hotel,
Eu olhei para dentro do hotel e falei, mas o que é isso que eu vim fazer aqui nesse hotel? Irmãos, aquele poeirão, as pedras parecem que estavam encardidas. Aí já começou aquele negócio no meu coração, sabe, aquele descontentamento. Mas não falei nada não, irmãos, eu falei, vai melhorar. Quando eu entrei no saguão do hotel, assim, aquele hotel encardido, aquelas pedras meio encardidas de poeira, sabe, da praia. Aquele balcão era o mesmo balcão de há 20 anos atrás. Acho que até o telefone era o mesmo de 20 anos atrás. Irmãos, aqui dentro começou uma guerra dentro de mim, assim, aquela acusação. O que nós viemos fazer aqui, cara? O que você veio fazer nesse hotel? Você é louco? Tanto hotel para vir, com o dinheiro que você veio para cá, você vinha para qualquer outro hotel, mas tinha que vir para cá. Irmãos, e o cheiro me incomodava. Eu entrei naquele corredor daquele hotel, meu coração acelerava, falei, nossa, o que eu vou fazer? Abri a porta do quarto, o quarto não era aquilo que eu esperava. Mas deixa eu dizer uma verdade para você, tudo era o mesmo. Tudo era o mesmo. O hotel era o mesmo, a poeira era a mesma, a praia era a mesma, o sol era o mesmo, a cidade era a mesma, a umidade do ar era a mesma, mas só que eu mudei. Eu mudei. E se eu voltar lá hoje, já não é mais a mesma coisa, porque eu mudei de novo. Nós nunca, irmãos, vivemos a mesma experiência duas vezes. Jamais nós vamos conseguir essa proeza. Nunca. Foi boa a viagem? Foi boa. Depois as coisas vão assentando. Tive novas experiências lá. Mas a experiência que eu fui buscar era impossível buscar. Era novo. Eu já não era mais o mesmo. Eu já não era mais o meninão. Já era avô. Os meus filtros já eram outros. Os meus conceitos, os meus valores eram outros. A minha maturidade era outra. O meu conceito de luxo, de requinte já era outro. De conforto já era outro. Então você entende que tudo se fez novo, que tudo se faz novo na nossa vida. Esse culto nunca mais vai ser, nós nunca mais teremos essa experiência. Quando você sair por aquela porta e voltar aqui para dentro de novo, você volta com uma nova experiência. Você volta com novos valores, você volta com uma nova maturidade, com uma perspectiva diferente. E nós, irmãos, nós vivemos, nós sofremos um pouco, porque nós queremos viver experiências novamente, mas nós não queremos viver uma nova experiência em Deus. Nós falamos assim, nossa, mas o louvor de 10 anos atrás era maravilhoso. Deixa eu dizer para você, o louvor de 10 anos atrás, nunca mais você vai viver ele. Pensa comigo, às vezes a gente cuida de casais, e os casais falam assim, eu vou resolver um problema de casal, eu vou viajar, eu vou lá para onde nós tivemos a lua de mel, e a crise que nós estamos vendo, nós vamos resolver lá na lua de mel, e eles viajam, vão para um hotel maravilhoso, uma cidade maravilhosa, tudo chega lá, e volta pior do que chegou lá, e não resolveu a crise, gastou o dinheiro, volta de mal, não fez o que podia ter feito lá, né, bastante, perdeu a oportunidade, e voltou com problema, sabe por quê? Eles foram lá para viver uma experiência que viveram há 20 anos atrás, não vão viver de novo, impossível. Por isso que a palavra de Deus fala assim, ó, eis que tudo se fez novo, e as coisas delas ficaram para trás. Nós precisamos compreender isso, irmãos, e parar de querer viver algo que nós vivemos no passado. E nós precisamos abrir o nosso coração, abrir a nossa mente para viver uma experiência de hoje. Qual é a experiência que você quer viver hoje com Deus? Qual é a experiência que você vai viver hoje com Deus? Às vezes nós cantamos um louvor e nós queremos reproduzir uma experiência que eu tive com Deus há uma semana. Impossível. A experiência que eu vou ter hoje é nova. Por quê, Fernando? Porque você não é o mesmo mais. A música é a mesma, o local é o mesmo, mas você não é o mesmo mais. Por isso que eu posso vir aqui e pregar a mesma palavra 100 vezes, e daí nós não somos o mesmo mais. Por que a Bíblia diz que a palavra do Senhor se renova?
Ela renova, irmãos, porque ela continua a mesma, mas eu mudei, o ambiente mudou, você mudou, nós mudamos. Compreende isso ou não? Irmão, eu sou muito pragmático. Eu sou extremamente pragmático. Fácil de compreender. Eu como a mesma comida no mesmo restaurante há 10 anos. Faço, experimenta outra coisa. Não, essa aqui mesmo. Traz aquela comida que eu comi aqui. Mas você não quer mudar? Não, não quero. Eu quero comer a mesma comida que eu comi. Experimenta. Fala, não vim aqui para experimentar. Eu vim aqui para comer o que eu gosto. Mas sabe o que é na verdade isso? Eu quero reproduzir a mesma experiência que eu tive há 10 anos atrás lá. Sabe o que acontece comigo? Eu nunca consegui fazer isso. Se você for igual eu, você já fez isso? Já pediu pizza no mesmo lugar 10 anos seguidos? E cada dia que ela chega, ela nunca chega a mesma? Não é verdade? Sabe por quê? Porque eu mudei. Nós mudamos. Nós precisamos compreender isso, irmãos, porque isso vai resolver muito problema dentro do seu coração. Isso vai resolver muito problema aqui dentro. Isso vai resolver muito descontentamento que você tem. Sabe por que mulher briga muito com o marido? Às vezes elas reclamam um pouco da gente, falam assim, você não é o mesmo. Você não é o mesmo quando me namorava. É lógico, não, eu mudei, ué. Mas você não me escuta mais, né? Não é, porque eu mudei agora, eu envelheci, minha paciência diminuiu, os meus valores mudaram, tudo mudou em mim. E as pessoas tentam reproduzir no relacionamento, querendo basear em experiência do passado. Não, nós temos que basear na experiência que nós temos hoje. Já viu pessoas que abandonam o lar e voltam depois, daí uma semana ele sai de novo? Já viu o casamento destruído? Ele vai embora. Aí quando dá 2 anos ele volta. Fala, agora nós vamos reconstruir o casamento. Aí dá uma semana ele sai de novo. Sabe por quê? Porque ele veio baseado na experiência que ele teve há 10 anos. Nós não conseguimos reproduzir nada na nossa vida igual. E se nossa mente, o nosso coração estiver aberto para viver o novo a cada dia, nós vamos resolver problemas dentro do nosso coração. Nós vamos parar de consumir em excesso. Nós vamos ser mais leves, nós vamos viver uma vida mais bem resolvida. Talvez os consultórios diminuam um pouco de pessoas, não que eu queira que os consultórios diminuam de pessoas, viu, irmã? A irmã é psicóloga, precisa ter gente lá conversando. Mas o que eu estou dizendo é que nós podemos ter novos casos. Talvez você está vindo na igreja há 10, há 15, há 20 anos, tentando ter uma experiência com Deus que você teve quando converteu. Deixa eu dizer, você nunca vai ter a mesma experiência com Deus. Impossível. Impossível querer reproduzir um testemunho do outro na minha vida. E aí, irmãos, sabe o que acontece conosco? Em cima disso, aí vem a frustração e o descontentamento. Vem a frustração. Sabe por quê? Eu não consegui reproduzir isso. Aí vem a indignação, porque assim, por que eu tenho que fazer isso? Lembra lá de 2 Reis capítulo 5, quando Naamã, o mesmo profeta que Elias fez Eliseu ir lá 7 vezes, ele fez Naamã ir lá 7 vezes. Sabe por que Eliseu reproduziu com Naamã a mesma coisa? É porque ele sabia que a cada mergulho que Naamã desse, alguma coisa ia mudar quando ele subisse. A cada mergulho que nós damos na nossa vida, no nosso dia, quando nós submergimos, algo mudou em nós. Mudou na nossa aparência, mudou no meu coração, mudou no meu sentimento, mudou na minha fé, mudou na minha razão de ser, mudou na minha razão porque eu estou aqui, mudou os meus porquês, mudou tudo. Mas a indignação, ela acontece dentro de nós. Ela acontece dentro de nós. Sabe por quê? Nós amadurecemos. Nós amadurecemos.
Por isso que nós devemos ter experiência com a palavra de Deus. Por isso que eu tenho que ter experiência com Deus. Por isso que eu tenho que ter experiência com o Espírito Santo. Porque a cada experiência eu caminho um pouquinho. Lembra quando o profeta dizia assim, olha, acho que é lá em Ezequiel, ele fala assim, ó, você vai andar um pouquinho nos artelhos, depois no joelho, depois vai dar aqui no quadril, depois nos lombos, depois vai ter água que vai te submergir. A cada caminhada, a cada jornada, a cada passo da minha jornada, eu caminho e eu inundo de alguma coisa que eu não conhecia. E é por isso que é interessante, é por isso que nós servimos a Jesus Cristo. É por isso que nós nos apaixonamos por esse Evangelho. É por isso que nós nos apaixonamos por Cristo Jesus. Porque tudo que Ele fez é novo. Por isso que Ele fala assim, ó, a cada manhã a sua misericórdia ela se renova. Por isso que Ele fala assim, eis que tudo se fez novo. Por isso que Paulo fala assim, olha, transformais pela renovação do vosso entendimento. Nós devemos ser transformados dia após dia, porque, irmãos, não dá para encarar a situação do mesmo jeito. A pergunta de novo, como nós seremos quando nós sairmos dessa pandemia? Diferentes, assim como entramos, diferentes. As experiências, ela constrói base para nós subirmos. Mas a questão é que eu não posso querer viver isso novamente todos os dias. Não posso querer viver isso todos os dias, porque nossos valores, as nossas emoções, nossos sentimentos, eles variam. Não é verdade? Amém? Quantos se identificam quando eu estou falando dessa palavra? Quantos se enxergam isso? Talvez se você está no seu coração aí em casa ou aqui, uma frustração no seu coração, querendo reproduzir algo de 20 anos, 10 anos, 15 anos, impossível, irmãos. Relaxa, não vai acontecer. Sabe, irmãos, tem gente que vai lá, compra o Fusca, arruma o Fusca, coloca a mulher dentro para dar uma volta, querendo que reproduzir quando ela namora. Deixa eu te falar, o Fusca continua ruim do mesmo jeito. Você só dá a volta, porque as duas pessoas que estão dentro do Fusca são novas. Porque elas nasceram de novo a cada dia. Nós precisamos entender isso. Nunca queira, irmãos, viver o novo baseado naquilo que foi. Nós precisamos viver o novo, baseado nas experiências de hoje. Quer ter um casamento bacana? Baseado no hoje. Eu quero ter um relacionamento top. Então você tem que se basear nas experiências de hoje. Você tem que olhar para ela, enxergar ela hoje. Você tem que olhar para ele e enxergar ele hoje. Mas o meu pai quando me criou, deixa eu te falar, o seu pai quando te criou era um jeito, agora você é outro cara. Nós estamos criando uma geração conectada, uma geração que pensa mais rápido que nós. A minha geração, eu entrava dentro de uma loja, quando eu saía eu não sabia se eu estava descendo ou se eu estava subindo, tão lento que eu era. Era só ver o fluxo do carro, o carro estava subindo quando eu estava descendo, então, né? Não, mas eu não conseguia fazer isso. Hoje você entrega um tablet para um menino de 2 anos, ele desmonta. É outra coisa. Não posso querer que as pessoas vivam as minhas experiências. Eu não quero que você viva a minha experiência com o Evangelho. Eu não quero que você tenha o mesmo relacionamento que eu tenho com Deus. Não, você tem que ter o seu relacionamento. Você tem que ter as suas experiências. Ó, irmã, faz assim que vai dar certo. Não vai dar certo. Eu não sei se vai dar certo. Pastor, como que o senhor acha que eu deveria fazer? Não sei. Não sei, ninguém sabe. O senhor podia me dar um conselho sobre uma empresa? Posso, qual o conselho? Será que vai dar certo? Não sei. Posso quebrar? Pode. Sabe por quê, irmãos? É novo para mim. É novo para você. E nós não temos controle sobre isso. Jamais teremos. Sabe? A cada ida de Eliseu ali em direção ao pôr ali para olhar
para o mar e ver se a praia, se ver o céu, se estava mudando, eu penso que essas questões no coração dele eram muito latentes. Eu penso que ele pensava na vida dele, eu penso que ele pensava no que ele deixou para trás, estou conjecturando, né? Pensando na vida dele, dizendo assim, mas qual é o sentido de voltar tantas vezes no mesmo lugar? Sabe, irmãos, qual é o sentido de nós vermos num culto tantas vezes? Qual é o sentido de sair de casa e vir até aqui para ouvir outra pessoa igual você falar, ou pior que você um pouco falar? Qual é o sentido que dá isso na minha vida? O que traz de benefícios na minha vida, vir aqui, sair da minha casa, devolver um dízimo, devolver uma oferta? Qual é o sentido disso? Qual a razão que me faz perder o meu tempo precioso para ouvir alguém falar? Deixa eu dizer uma coisa para você. O único sentido que nós temos é entender que eu posso e devo sair diferente de como entrei. Você fala, como assim? Você não sai. É por isso que as pessoas falam assim, você não vai sair daqui como você chegou. Óbvio. Eu estou mais velho um ano. Eu estou mais maduro um ano. Eu tenho agora o conhecimento que eu não tinha. Eu estou gerando no meu coração uma experiência que eu nunca tive. A questão é, isso traz alguma coisa na sua vida? Isso tem mudado alguma coisa na sua vida ou não tem mudado nada? Porque se não muda, sabe o que vai acontecer? Você não vai conseguir enxergar o que está acontecendo. A única coisa que vai acontecer é que você não vai conseguir ver aquilo que está acontecendo. Por isso que a palavra de Deus está falando. Por isso que Elias disse para Eliseu, olha, volte lá 7 vezes. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se tiver que voltar lá 7 vezes, vá. Se tiver que voltar, se Deus mandar você voltar aqui mais 100 vezes, volte. Mas só que deixa eu dizer uma coisa para você, não volte de qualquer jeito. Observe como você saiu, observa como você está aqui hoje, observa o que você está pensando aqui hoje. Quais são as suas reações, quais são as suas emoções que estão acontecendo com você aqui hoje? Quando você estiver voltando para casa, preste atenção para você ver no trajeto que você fez. Você sabe que muitas pessoas que chegaram aqui vieram no automático e não olharam e não prestaram atenção no caminho. Talvez se eu perguntasse para você, quantas pessoas você viu andando a pé quando você deslocou para cá? Qual era a cor da primeira pessoa, da roupa da primeira pessoa quando você entrou aqui? Como você chegou aqui? Tem pessoas que esquecem onde estacionou o carro, amados. Elas começam a descer e o carro está voltado para lá. Porque nós ligamos o nosso automático e nós não vivemos o hoje. As coisas acontecem de uma forma natural na nossa vida. E nós não usufruímos daquilo que nós temos. É um momento único na nossa vida. Nós só temos para viver hoje. Compreende isso? Nós não temos o direito mais de nada. Nós não sabemos onde vai dar isso daqui. E às vezes nós estamos querendo reproduzir sensações, emoções passadas. Na 7ª vez, quando Eliseu volta, ele volta e diz o seguinte, olha, eu vejo uma pequena nuvem. Eu vejo uma pequena nuvem. Sabe o que ele estava dizendo? Eu vi uma mudança agora. Agora eu vi uma mudança. Agora a pergunta que eu faço para você, a nuvem estava lá já? A nuvem começou agora? Ou o coração dele mudou em relação àquilo que o profeta tinha dito? Deus disse alguma coisa para você? Você conseguiu enxergar o que Deus disse para você? Quanto tempo demora isso? Quanto tempo você leva para compreender aquilo que Deus está dizendo para você? Às vezes Deus fala para nós, não faça. Aí eu vou e faço. Ou às vezes Deus fala assim, vai e faz. Eu demoro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 anos para fazer. Aí eu penso, por que eu não fiz antes?
Um dia conversando no nosso grupo da EBD, um querido irmão falou para mim uma coisa, falou assim, olha, assim, eu deveria ter ouvido Deus há 30 anos atrás, eu também, mas por que eu não fiz? É porque eu não compreendi o que Deus disse? É porque eu não quis experimentar o que Deus tinha para mim? Ou porque eu não era a hora? Será que Deus queria que eu vivesse 30 anos longe dEle? Talvez você está triste, frustrado, talvez você está em casa desanimado, fala, não, será que vale a pena servir a Cristo Jesus? Eu digo para você, vale. Vale, sabe por quê? A única coisa que me faz viver o novo é Cristo. A única coisa que se renova todos os dias na minha vida, junto comigo, é Cristo. É Ele que muda o meu jeito de pensar, Ele que muda o meu jeito de amar, de respeitar, de olhar o outro, de sentir o outro. Nada mais faz isso. Ninguém mais consegue reproduzir isso, como a palavra de Deus em nós. Quanto tempo faz que você segue a Cristo Jesus, que diz que é discípulo de Jesus? Deixa eu perguntar para você. Você vive o novo todos os dias ou não? Todos os dias, quando se abre a Bíblia, você vive o novo ou não? Quanto tempo você perde presa no passado? Quanto tempo você vive preso, querendo viver uma experiência do passado hoje? Fala para mim. Deixa eu dizer para você uma coisa. Hoje é o melhor dia da sua vida. Hoje é o melhor tempo da nossa vida. Mas estamos no meio de uma pandemia, não interessa, hoje é o melhor tempo da nossa vida. Por quê? Porque eu não vivo mais o amanhã, se foi bom ou ruim. A experiência que eu tive lá em Porto Seguro há 30 anos atrás não vai ser diferente de hoje. E se eu voltar daqui, se eu for daqui 30 anos também, não sei se vai, creio que não, se vai dar tempo, sei lá, também não interessa. Mas não vai ser a mesma. Mas o hoje, você pode fazer de hoje, desse dia, desse resto de noite. Você pode viver coisas, irmão, espetaculares. Você pode ter um momento com a sua esposa que você nunca teve. Você pode fazer desse resto de noite, irmãos, a melhor lua de mel da sua vida. Você pode ter o melhor jantar da sua vida. Sabe, você pode ter um relacionamento com o Espírito Santo mais profundo que você nunca teve. Como assim, pastor? Porque é o novo acontecendo em mim. Mas eu vou comparar com o quê? Com nada, compara com hoje. A tal da comparação, a comparação com o estereótipo me faz julgar demais. Eu crio padrões, aqueles padrões têm que ser verdade, sabe? Eu tenho que ser magro, eu tenho que ser esguio, eu tenho que ter barriga seca, eu tenho que ter as costas largas, eu tenho que ter bíceps grandes, eu tenho que ter neurônio para pensar. Eu tenho que pensar, eu tenho que ter isso que Deus me fez, essa massa cinzenta, fazer com que eu leia isso e compreenda isso. Porque eu vou falar para você, eu gosto de olhar o Instagram, eu gosto de ver aqueles videozinhos, é muita bobagem, irmão. É muita bobagem, eu dou risada. Irmãos, mas 98% que tem 200 mil curtidas é uma mulher balançando o traseiro. Uma pessoa que dá uma mensagem bacana, ela tem no máximo 1.500 curtidas. Sabe por quê? Porque eu preciso pensar. Então é isso que eu estou te convidando nessa noite. Pense. Não perca tempo, não perca tempo. Você não vai conseguir reproduzir. Nossa, mas eu fui feliz demais naquela casa, eu quero morar lá de novo. Deixa eu te falar, não significa que você vai ser feliz de novo lá. Mudou, as coisas mudaram. Nós mudamos. Eis que tudo se fez novo, e as coisas velhas ficaram para trás. Para com isso. Sabe, estou frustrado, para com isso. Frustrado com o quê? Eu estou triste porque eu não consegui, tá bom, mas já passou. Eu estou triste porque eu não tenho, tá bom, mas está na frente, você pode ter.
Mas e hoje? Vale a pena viver hoje? Pensa comigo. Aqui nós estamos em 50 pessoas, 55, 56 pessoas. Valeu a pena estar aqui hoje? É bom estar aqui hoje? Nós estamos vivendo experiência que quem está em casa não pode viver. Nós estamos vivendo um tempo que talvez alguns impossibilitados pela doença, outros impossibilitados pelo número de pessoas que estão aqui, mas a maioria impossibilitados porque não quis nem pegar o telefone e tentar ligar aqui para saber se poderia valer a pena agendar. Deixa eu dizer, eu não estou dizendo que nós não temos motivo, nós temos motivo, só que na maioria das vezes nós não temos motivo para fazer, na maioria das vezes nós não queremos fazer, na maioria das vezes eu quero viver algo repetido, porque dá menos trabalho para mim. Compreende isso? Glória a Deus. Aí eu pergunto para você, para a gente caminhar para a nossa ceia. Fala, pastor, por que Eliseu repetiu a mesma coisa? Por que ele repetiu com Naamã a mesma coisa? Por que ele falou para Naamã assim, Naamã, vai lá e mergulha 7 vezes? Já pensou nisso? Já parou para pensar nisso, que isso aconteceu a mesma coisa com ele 2 vezes? Só que uma vez ele estava aprendendo, depois ele foi ensinar. Já leu o texto de Naamã? Já pensou no texto de Naamã? Primeiro ele ficou indignado porque não foi recebido. Pô, quem que esse cara pensa que é? Eu sou general, eu sou o cara, sou um general de guerra, eu tenho autoridade no meu país, nem me recebe esse profetinho aí, e agora tem que mergulhar nesse rio aí, Mequetrefe, lá na minha cidade tem rio melhor que esse. Pensa as mudanças que estão acontecendo no coração dele, pensa os padrões que ele está tendo que quebrar para acontecer com ele. Primeiro ele tem que quebrar a soberba, tem que ser humilde. Primeiro ele tem que entender que ele não é o centro do universo. Primeiro ele tem que entender que ele não é ninguém, não é melhor que as pessoas que moram ali na redondeza. As pessoas se banham, bebem água daquele rio, não é melhor do que eles, e ainda de tudo era leproso. Agora, vai ter que tirar a roupa, negão. Vai ter que tirar a roupa perto de todo mundo agora. Escondeu a vida inteira que era leproso. A vida inteira, ninguém tinha visto ele. Certamente ninguém tinha visto ele. Porque o cara anda fardado. Um estereótipo de homem forte, de homem poderoso, quase um Deus. Aí eu tiro a roupa, aí todo mundo olha para mim e fala assim, é leproso. É leproso. Agora eu tenho que lidar com isso. As pessoas sabem, todo mundo sabe quem eu sou. Primeiro, sabe, irmão, muito ensinamento, irmãos. Muito ensinamento. A cada vez que eu vou, irmãos, é um ensinamento diferente. A cada vez que eu venho aqui, irmãos, eu tenho que olhar para mim e falar assim, nossa, que coisa que está acontecendo comigo, que transformação. Quantos de nós não entramos na presença de Deus de roupa? E às vezes nós precisamos tirar nossa roupa e Deus olhar para nós e falar assim, está leproso. Ainda bem que você tirou a roupa. Sabe, nós criamos padrões demais diante de Deus. Agora, negão, agora você vai mergulhar, vai, uma vez, não está acontecendo nada, essa desgraça desse não acontece nada, essa sujeira, essa água fedida, vai de novo, patrão, mais uma vez, vai de novo, a cada vez, irmãos, eu tenho que olhar para o lado e pensar o seguinte, não está acontecendo nada, não está acontecendo nada para você, para nós estamos acontecendo. Nunca vi esse homem obedecer ninguém, tá? E obedecendo um profeta aí, ó. Vai de novo, patrão. Por último eu vou desistir. Aí vem um empregado, aí vem um soldadinho, desce do cavalo e fala, patrão, o senhor já fez tanta coisa, que custa mais um mergulho aí? Meu senhor, que custa mais um mergulhozinho? Mergulho de novo. Tá bom, vou mergulhar de novo. Nossa, mas o senhor está com uma pele maravilhosa, hein?
Sabe, irmãos? A pele dele estava boa desde o primeiro mergulho, ou eles só conseguiram ver no 7º mergulho? O que Deus está fazendo na sua vida, Ele já fez ou é porque você não enxergou? Ele não fez ainda, Ele está fazendo ou é porque você não enxergou o que Deus está fazendo? Você só não consegue ver a mudança que Deus está fazendo em você, porque você está olhando, comparando com algo do passado, ou porque você não compreende aquilo que Deus está fazendo? Ou porque você não ligou no automático e a jornada não faz sentido? Já pensou nisso ou não? Já pensou nisso? Tem que pensar. Tem que pensar. Porque quando eu penso nisso, eu vejo muito em mim aquilo que assim, o que sobrou, sabe? Aquilo que aconteceu no passado, nas cicatrizes que elas ficaram no passado. E a grande dificuldade que nós temos é compreender que a cada coisa que acontece comigo, ela sempre traz algo que vai me assustar. O novo, ele assusta, irmãos. Eu não sei você, mas eu assusto. Eu tenho tanta resistência com o novo, com as experiências novas, que até meu rim sabe que eu vou mudar, porque até cólica de rins eu dou, se eu deixar me envolver pelo novo, porque o novo ele amedronta a gente, né? Assim, eu não gosto de ter experiência nova, por isso que eu faço sempre a mesma coisa, por isso que eu estou comendo as mesmas coisas, por isso que eu vou no mesmo restaurante, por isso que eu peço, se possível, a mesma pessoa para me atender, para evitar constrangimento. Mas a palavra de Deus, ela diz algo muito lindo sobre o novo. Ela diz assim, lá no livro de Isaías, se você quiser abrir depois na sua casa, fica à vontade, está no capítulo 43. Eis que eu faço nova. Olha que coisa linda, ele fala assim, eis que eu faço coisas novas, que está saindo à luz. Ele fala assim, porventura não percebereis? Ele fala assim, eis que eu vou colocar um caminho no deserto e rios no ermo. Ele fala assim, os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruzes, eu porei de avestruzes, porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo e aos meus escolhidos, ao povo de que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Sabe? Ele fala assim, eis que eu faço nova todas as coisas. Eis que eu faço nova todas as coisas. Então não dá para servir Deus com a mente velha. Não dá para servir Deus de uma forma diferente disso. Não dá para querer que Deus, não dá para celebrar o velho e não querer que Deus faça algo diferente na minha vida. Porque o Deus é um Deus de novo. Lembra daquela palavra? Se eu colocar vinho novo em odres velhos, ele rompe. Se Deus colocar tudo aquilo que Ele quer colocar em você, se você não tiver preparado o novo, vai romper. Talvez seja por isso que Deus ainda retardou aquilo que tem que fazer conosco. Porque se Ele colocar o novo dele em mim, numa carcaça velha, vai romper. Eu preciso compreender isso. Eu preciso ler essa palavra e querer ter essa experiência. Eu preciso querer que isso aconteça em mim, sabe? Por isso que eu digo para você, se tiver que voltar, volte. Deixa eu dizer para você, se tiver que perdoar, perdoe de novo. Se tiver que abraçar de novo, é a pena que a gente não pode, mas abrace.
Se tiver que mergulhar de novo, mergulhe. Mas deu errado, irmãos, mas quem disse que vai dar errado de novo? A experiência é nova. Você pode ter milhares e milhares de dias, eles nunca serão iguais. Nós precisamos sair daqui com isso no coração, que as minhas experiências, elas não podem e jamais ser firmadas naquilo que eu já vivi, mas sempre com a expectativa de viver o novo, sempre com a expectativa de entender assim, aquilo que Deus tem para mim, aquilo que Ele vai fazer para mim. Compreende isso? Você sabe que quando Jesus, ele partiu o pão, lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo no 25, ele fala assim, ele fala de uma coisa que ele fala assim, de uma nova aliança. Por que Jesus fala de uma nova aliança? Porque existe uma velha aliança. É por isso, irmãos, que nós crentes não celebramos Páscoa. Como assim, pastor? Nós não celebramos Páscoa. Eu como chocolate, né? A gente até usa Feliz Páscoa. Sabe, irmão, nada que tipifica a volta de Cristo Jesus, para trás de Jesus é velho. Jesus não celebrou a Páscoa. Não, Jesus celebrou a ceia do Senhor. Porque a Páscoa, irmãos, ela foi até Jesus. Ela simbolizava a saída do Egito. Mas agora, irmãos, por que você usa aquela expressão? Cristo é a nossa Páscoa. Eis que tudo se fez novo. Agora nós temos uma nova aliança. A velha aliança continha Páscoa, a nova aliança não. Pastor, não concordo com você, então você vai ter que discordar da Bíblia. Ele é a nossa Páscoa. Ele fala assim, porque eu recebi do Senhor o que eu também vos entreguei. E na noite que foi traído, pegou o pão e partiu e disse, esse é o meu corpo, que é dado por vós. Tomando o cálice, ele disse, esse simboliza o meu sangue. Fazer isso em memória de mim. Essa é a nova e eterna aliança. Porque ela se renova. E por isso depois que ele diz assim, olha, examine-se pois o homem a si mesmo e coma do pão e beba do cálice. Por que ele manda o homem examinar a si mesmo? Mas eu examinei ontem. Deixa eu dizer para você, mas você mudou de ontem para cá. Você já não é o mesmo mais. Nós não somos o mesmo. E agora nós precisamos novamente examinar. E olha o que é bacana, ele fala assim, olha, examine-se pois você mesmo, a si mesmo. Então, você é o que examina, você é o examinado, você é o que examina, você é o que julga. É 3 em 1. Por quê? Porque a nova aliança me dá esse direito, de graça. Essa aliança, a nova aliança, ela não deixa mais que o outro me julgue, mas eu mesmo vou me julgar. Eu mesmo vou me examinar. No Velho Testamento, na velha aliança, o profeta julgava. Você pode, você não pode. Você deve, você não deve. Na graça não. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. O interessante é que nessa passagem da Páscoa, lá no livro de Êxodo, o que diz lá? Diz o seguinte, olha, vocês peguem um cordeiro, sem mancha, sem mácula, mate o cordeiro. O cordeiro ele tem que dar para toda a família. Não é verdade? Ele não fala isso lá no livro de Êxodo? O cordeiro tem que dar para toda a família. E se a família não consumir, chame o vizinho para consumir. Isso é a velha Páscoa. E a nova Páscoa? É Jesus. Quem é o cordeiro? Jesus.
Quanto tempo levaram para sacrificar Jesus? 4 dias. Quanto tempo levavam para sacrificar o cordeiro? 4 dias. O cordeiro era para quê? Tirar os pecados. O que João disse? Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só que agora, a porta está aberta. É graça. É graça. O sacrifício foi pago. Então agora os meus vizinhos podem participar. A minha família pode participar. Todos nós podemos participar. Por quê? Porque tudo se fez novo. E a aliança é nova. Qual é a dificuldade de entender? Você pode ter a melhor experiência com a ceia do Senhor nessa noite que você nunca teve. Você pode ter a relação mais profunda do Espírito Santo com essas 50 pessoas. E às vezes nós queremos que os congressos de multidões voltem para a gente ter experiência. Nós podemos ter essa experiência aí na sua casa agora sozinho. Só você e sua esposa. Basta que eu faça isso com a mente nova, um coração novo, um sentimento novo. Compreende isso, amados? Então, os meninos aí, se quiserem compartilhar os elementos da ceia, pode ficar à vontade, viu? Sabe, irmãos, às vezes nós ouvimos um hino, e o hino não faz diferença nenhuma no meu coração. Às vezes nós ouvimos um hino, e esse hino não faz diferença nenhuma no meu coração. Mas ele pode mudar tremendamente aquilo que Deus tem feito na minha vida. Então eu quero fazer um convite para você. Eu queria convidar você a ficar de pé. Eu sei que nós estamos em casais. Eu sei que nós estamos em família, né? Eu gostaria que você examinasse o seu coração. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Mas eu queria que você se examinasse nos mínimos detalhes. E quando você conseguir fazer isso, você olhar para o seu coração e dizer o seguinte: Deus, eu estou pronto. Eu estou pronto para ter uma experiência hoje. Você que está em casa, eu gostaria que você pegasse o pão, o cálice que você preparou com tanto zelo, com aquela foto do Instagram maravilhosa. Eu gostaria que você se examinasse aí na sua casa. Se você tiver a roda da mesa com seus filhos, convide seus filhos e fala: filhos, vamos examinar. Sabe, naquela noite, aquelas famílias ali no Egito, eles em volta da mesa, o cordeiro em cima da mesa, o vinho preparado, o pão sem fermento preparado, e eles sabiam que naquela noite o anjo da morte ia visitar todas as casas em Israel, tanto os filhos quanto não os filhos, quantos de Israel quanto não de Israel. Naquela noite eles sabiam que algo ia acontecer diferente lá no Egito. Naquela noite eles tinham a consciência, que o anjo da morte, a Bíblia diz que o anjo da morte, ele visitou todos os primogênitos do Egito, todos, aqueles que tinham a marca do sangue nos umbrais da porta. O anjo da morte, ele não entrou na casa, ou se ele entrou, ele não teve ação sobre os primogênitos. Mas tem algo muito interessante nessa viagem, nessa passagem do anjo da morte. Ele visitou todos os primogênitos do Egito,
Ele feriu todos os primogênitos de todos os animais que existiam no Egito. Sabe o que está dizendo aqui, amados? Ele destruiu filhos de deuses no Egito. Ele destruiu a idolatria daquela noite. Porque não sei se você sabe, grande parte dos deuses do Egito, eles tinham uma relação muito íntima com a aparência de animais. E o anjo da morte mata, ele destrói toda a legitimidade da idolatria que eles tinham. Sabe o que Deus estava dizendo? Não existe Deus além de mim. Eu não reconheço Deus além de mim. Eu não reconheço nenhuma entidade, nenhuma autoridade além de mim. Eu sou o grande eu sou, aquele que guarda as portas de Israel. Eu sou aquele que tirou e que vou tirar vocês do Egito. Sabe o que Deus está dizendo para nós? Eu não reconheço autoridade além de mim. Eu não reconheço nenhuma palavra além da minha. Mas a medicina diz, não é o que a medicina diz, é o que eu digo. Eu sou o Senhor que te sara, diz o Senhor. Eu sou o Senhor que te livra. O Senhor é a nossa bandeira. Entende isso, amados? Essa é a experiência que nós podemos ter nessa noite. Essa é a experiência que Deus quer que nós tenhamos nessa noite. Eis que tudo se fez novo. E as coisas velhas ficaram para trás. Não existe outro Deus além de ti. Feche teus olhos. Você na sua casa, feche teus olhos. Comece a orar. Está com medo? Está com medo da praga? Está com medo da pandemia? Está com medo de morrer? Está aflito? Deixa eu dizer para você, ainda que a árvore cortada, ao cheiro das águas ela vai brotar. Não tenha medo da morte, meu querido. Tenha medo de morrer sem Cristo. Tenha medo de morrer sem Cristo. Tenha medo de não participar dessa nova e eterna aliança. Abre a sua boca. Tenha um momento com Deus. Deus está nesse lugar. Deus está na sua casa. Deus está na sua casa. O anjo do Senhor, ele está visitando os nossos lares, hospitais, UTIs, corredores, casas, albergues. Glória a Deus. Sabe o que é essa aliança, amados? A aliança é assim, ó. Eu penso na aliança do mesmo jeito do casamento. Deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se-á sua mulher e tornar-se uma só carne. E nesse momento, nós tornamos uma só carne com Ele. Algo indivisível. Algo inseparável. Algo que é impossível de haver uma dicotomia. Porque nós somos um com Ele. Porque jamais nós seremos os mesmos. Jamais seremos os mesmos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço. Eu te louvo, Senhor. O meu coração te louva. A minha alma te louva. O meu ser te adora. Todo o meu ser. Porque o Senhor é um Deus que está acima de todo nome.
O Senhor é um Deus que está acima de toda situação. O Senhor é um Deus que o vento entende o seu sussurro. O vento respeita o seu sussurro. Oh, as ondas ouvem a sua voz, porque o Senhor está acima de todas as coisas. Ó Deus, muito obrigado por essa noite. Obrigado pela vida dos meus irmãos que estão em casa. Ó Deus, onde houver uma pessoa enferma, que essa ceia possa trazer vigor, essa lembrança, essa esperança traga vigor. O teu nome está acima de todo nome. Abençoa meus irmãos que estão em casa, abençoa meus irmãos que estão nos hospitais, abençoa meus irmãos que estão nas UTIs, abençoa meus semelhantes que estão nos hospitais, onde estiverem. Eu te peço, papai, vai até eles, papai, abençoa eles, Senhor, que nós tenhamos, Pai, que nós tenhamos uma noite memorável no Senhor. Ó Deus, eu sei que nunca mais eu vou viver esse momento assim, mas não importa, eu vou viver outros momentos melhores, porque grandes coisas estão por vir, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza, e nós, no meio de tantas dificuldades, elevamos os nossos olhos para o monte. De onde nos virá o socorro? O nosso socorro vem de onde? Do Senhor, que fez os céus e a terra, em nome de Jesus. Amém, amados? Aplaude o Senhor Jesus, glorifica o Senhor Jesus, porque nunca mais nós seremos os mesmos, nunca mais seremos os mesmos. Amém? Deus abençoe, vão em paz, o Senhor acompanhe. Obrigado pela companhia, é bom ter vocês aqui de volta, viu? Deus abençoe, que os nossos irmãos em casa, Deus abençoe, que Deus guarde vocês, que Deus cure vocês, que Deus guarde e proteja em nome de Jesus. Grande semana em nome de Jesus.